Olá, hoje é terça, 4 de dezembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Em 5 anos, quase que dobrou a quantidade de empresas que não pagam o 13º salário ao trabalhador. A comissão da Câmara dos Deputados debate a função estratégica do refino do petróleo no Brasil. Pesquisa Viver em São Paulo aponta quais são os principais problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência. 635 crianças e adolescentes assassinados em 2017. Esses são dados do Instituto de Segurança Pública que revelam o aumento da violência no Rio de Janeiro. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula foi suspenso no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, o repórter Welson Kalinowski tem os detalhes. Boa noite, Welson. Boa noite, Flávia. Foi suspenso após um pedido, uma solicitação de vista do ministro Gilmar Mendes. Isso ocorreu agora há pouco, após mais de 3 horas de sessão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e com 2 votos já apresentados. O pedido de corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula, que cumpre 12 anos e 11 meses de prisão desde abril em Curitiba, tem como base um possível julgamento parcial do então juiz federal Sérgio Moro no caso. Os advogados argumentaram que Moro, o processo, agiu de forma tendenciosa desde o ato de condução coercitiva, no qual, segundo a defesa, Lula foi submetido a um espetáculo, passando pela quebra desnecessária de sigilos de familiares e, por fim, o próprio julgamento, em que o juiz demonstrou parcialidade e que a culpa já estava pré-definida. A defesa de Lula entende que o sim de Moro ao convite para assumir o Ministério da Justiça a partir de janeiro comprovaria esta parcialidade. O primeiro a votar foi o relator do habeas corpus, ministro Luiz Edson Fachin, que rejeitou o pedido argumentando que outros tribunais, como o próprio Superior Tribunal de Justiça, reconheceram que Moro não foi parcial e que não há fatos novos apresentados pela defesa. A ministra Carmen Lúcia, também contrária ao habeas corpus, acompanhou o relator. Gilmar Mendes, então, pediu vista e adiou a conclusão do julgamento. Além do próprio Gilmar Mendes, faltam os votos de Ricardo Lewandowski e de Celso de Mello. Não há data para o julgamento prosseguir. É com você, Flávia. Obrigada pelas informações, Welson. Para falar sobre a suspensão do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, eu converso com o secretário-geral da CUT de São Paulo, João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Obrigado. João, como que você avalia, analisa a decisão de hoje, né, desse cancelamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula? É muito interessante, né, que a gente já viu vários pedidos de habeas corpus até em final de semana prolongado, num domingo, né? O próprio ministro Gilmar Mendes já soltou de férias. E no caso do presidente Lula, tem que ficar marcando, aí pede vistas, coisas assim que a gente percebe que há uma perseguição total ao ex-presidente Lula. E fica muito explícito que há uma total parcialidade, né? E assim, né, eles alegam que o pedido da defesa do Lula não é verdade, porque o Moro não tem nada a ver. Mas o mais engraçado, assim, qualquer país do mundo, um país sério, vamos pegar os Estados Unidos, que eles estão colocando muito em moda hoje, jamais um outro juiz que é amigo do juiz seria o juiz superior dele. Se estudou na mesma faculdade, jamais ele poderia ser o juiz de segunda instância naquela jurisdição. Ele estaria em outro estado, em outra cidade bem distante, ele jamais julgaria uma ação que foi julgada por um amigo dele. Aqui não, aqui parece que é um compadrio e a gente percebe... Temos pelo né? caso do Onyx Lorenzoni, né? Exatamente. Outra coisa engraçada é que, no caso do presidente Lula, na época, um dos juízes do tribunal disse que a sentença tinha ficado maravilhosa, ele nem tinha lido. Então, assim, ficou muito... Assim, já perderam a vergonha. As pessoas falam abertamente sobre uma sentença, coisa que não deveria acontecer. Então, não há uma expectativa de quando volte nesse julgamento. Você acredita que talvez isso ocorra nesse ano ou você acredita que vai ser mais para o próximo ano mesmo? Bem, o juiz pediu um tempo de vistas. Eles têm
um tempo determinado, né? Normalmente eles não são cobrados, eles podem falar, eu preciso de 1 mês para ler o processo, eu preciso de 2 meses para ler o processo, depende do pedido do juiz. Então, você acredita que esse habeas eu corpus acredito possa que não, ser dado? porque logo logo eles estão em recesso, né? Então eles têm recesso no meio do ano, têm recesso no final do ano, provavelmente vão deixar lá e infelizmente o presidente Lula vai continuar preso. Eu até queria fazer um apelo para a população, né? Que às vezes a gente fala aqui, você está defendendo, não. É interessante que a população leia a sentença do presidente Lula, porque a sentença é totalmente absurda, porque a sentença o condena por ato de ofício indeterminado. Alguém sabe o que é isso? Nem o juiz que escreveu isso sabe o que é. Então, uma coisa que o mundo inteiro está olhando e por isso que tem essa questão da campanha Lula livre no mundo todo, né? Porque os juristas do mundo todo percebem que isso não tem nada a ver com uma prisão de fato, uma prisão política. Você mencionou essa questão de todo o apoio, até mesmo internacional. Eu aproveito para te perguntar que desde a prisão do ex-presidente, né, em abril, uma prisão sem provas, cresceu muito o movimento nessa questão internacional por Lula livre, né, tanto nacional como internacional também. Você acredita que esse é o caminho, buscar também apoio internacional? Isso, a tendência é cada vez maior. A gente teve até, inclusive, do Oliver Stone, agora o cineasta, e está acontecendo nesse momento o congresso da Confederação Sindical Internacional, CSI, e um dia de congresso foi dedicado a isso, foi falado sobre isso, e todo o plenário do congresso, né, votou pedindo a liberdade do Lula. Então são sindicalistas de praticamente todos os países do mundo pedindo a liberdade do Lula, porque conhece a história dele e todos também têm tido acesso ao processo e visto que a sentença dele não tem nenhum conteúdo de prova que pudesse condená-lo. E, na verdade, se a gente seguisse a nossa Constituição, de fato, porque os juízes na Operação Lava Jato foram criando algumas coisas para prender as pessoas, como o caso da prisão em segunda instância, que não está previsto na Constituição, e ainda eles continuam enrolando esse julgamento que não foi julgado ainda. Então, assim como estão enrolando agora esse habeas corpus, estão enrolando a questão da prisão em segunda instância. E no caso de habeas corpus, nós já tivemos um gravíssimo que foi concedido àquele médico, Abidael Amindaci, que foi acusado de estupro, depois comprovado, e ele teve habeas corpus concedido rapidamente. E outras pessoas que a gente vê sendo concedido aí até de madrugada, e no caso do presidente Lula, a gente vê toda essa enrolação. Toda essa mobilização para que se faça toda essa enrolação, né, o Caires? E nessa questão, eu volto a falar sobre esse apoio internacional. Eu gostaria que você explicasse, da sua opinião, a importância que é isso, principalmente para quem está lá fora, entender o que está acontecendo com a política brasileira. Então, nós já tivemos manifestações de ex-chefes de Estado, né, como o François Hollande da França, né, todos os ex-primeiros ministros italianos, primeiro-ministro espanhol, primeiro-ministro português, então, o ex-primeiro-ministro também alemão, vários, né, comentando e colocando sua opinião, e também grandes celebridades, né, você tem, né, agora o Oliver Stone, mas temos também o próprio... Toda a campanha do Esquivel também, em relação ao Nobel da Paz. Exatamente, que foi um prêmio Nobel da Paz, né, o Sanders nos Estados Unidos, e assim, várias personalidades, e o movimento sindical progressista no mundo todo está apoiando, né, eu até trouxe aqui uma campanha que está sendo lançada, um comitê internacional Lula Livre, né, que temos isso aqui, tem uma camisa e tem também um documento que nós fazemos em vários idiomas e que está no mundo todo explicando, mostrando, inclusive a própria sentença do Lula traduzida em vários idiomas, para que as pessoas tenham acesso e saibam qual o motivo que ele está preso. Aí quando as pessoas leem, falam, isso é um absurdo, como é que pode um negócio desse? Perfeito. Bom, João, obrigado mais uma vez pela sua participação. Até uma próxima. Até uma próxima. E daqui a pouco, o movimento Lula Livre recebe outro importante apoio internacional. A gente volta já. Olá, pessoal, uma ótima noite a todos vocês e vamos aos comentários. Eu vou ler, da Fátima Soares Leal, governador Valadares, Minas. Os ministros do STF têm medo do Moro. Bem rapidinho eu li esse comentário, mas daqui a pouco eu volto para ler os outros, não saiam daí.
A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, resolveu abrir processo para apurar o pagamento de Caixa 2 ao deputado federal Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Onyx já admitiu ter recebido R$100 mil da JBS e pediu desculpas, aceitas pelo futuro ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. Os acordos de delação da JBS de Joesley Batista apontaram 2 repasses a Onyx, um de R$100 mil em 2012 e outro também de R$100 mil em 2014. Hoje em Brasília, ao comentar a decisão do ministro Fachin, Moro, que quando era juiz considerava a Caixa 2 crime gravíssimo, declarou que Lorenzoni tem sua confiança pessoal. O número de empresas que não pagam o 13º salário cresceu 96% nos últimos 5 anos. De acordo com auditores fiscais do trabalho, em 2017, 2.588 empresas foram multadas. A reportagem é de Jomiak. Nos últimos 5 anos, quase dobrou a quantidade de empresas que não pagam o 13º salário. No ano passado, 3.655 empresas foram notificadas e 2.588 multadas. A reforma trabalhista e o baixo valor da multa, R$ 170 por funcionário, podem ter estimulado esse calote, afirma o advogado trabalhista Ricardo Gebrim. A chamada reforma trabalhista, ela incluiu medidas muito cruéis contra os trabalhadores. A principal delas, que amedronta a maioria dos trabalhadores, é que se o trabalhador perde uma ação ou perde parcialmente um processo, ele é obrigado a pagar honorários advocatícios para o patrão, para o advogado do patrão. Isso inibe as ações, então o número de ações tem caído. O 13º pode ser pago em até 2 vezes. Quem pediu antecipação de uma das parcelas nas férias deve receber a segunda parte no dia 20 de dezembro. Para quem recebe de uma só vez, o prazo foi o dia 30 de novembro. Caso o trabalhador não receba o 13º salário no prazo, deve procurar a superintendência ou a delegacia do Ministério Público na sua região, ou então procurar o sindicato da categoria. Ele precisa, antes de mais nada, eu oriento que procure o sindicato. É claro que, se for possível, ele notificar isso também ao Ministério do Trabalho ou pedir que o sindicato faça isso ao Ministério do Trabalho, que ora, por enquanto, é Ministério, mas tudo indica que deixará de ser Ministério, passará a ser apenas uma secretaria, mas há superintendências do trabalho que serão mantidas em cada estado. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, afirma que o 13º salário coloca na economia 211 bilhões de reais, beneficiando quase 85 milhões de pessoas. Ele vai servir como um reforço ao orçamento pessoal e familiar, né? Servindo assim como uma redução do endividamento, para compras extraordinárias, que são uma característica dessa época do ano, não é? Ou mesmo para formar algum tipo de poupança. O 13º salário foi criticado várias vezes por Hamilton Mourão, o vice de Jair Bolsonaro. Mas nossos entrevistados afirmam que esse dinheiro é importante na economia e cláusula pétrea da Constituição. Para acabar com o 13º, como chegou a propor o vice-eleito Mourão, eles teriam que fazer uma mudança constitucional. Mas mesmo uma mudança constitucional é discutível nessa questão, porque existem as chamadas cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas de pedra que não podem ser alteradas na Constituição Federal. E os direitos sociais se incluem entre essas cláusulas. Um benefício, uma conquista que os trabalhadores tiveram, uma coisa que foi criada já lá em 1942, chamava-se abono natalino. A partir de 1962, virou uma lei em que os trabalhadores fariam jus a um 13º salário, e daí ficou isso estipulado. E evidentemente que isso, com essa importância toda que tem, não só para a economia em geral, mas como para a economia familiar dos trabalhadores, é muito estranho se pretender acabar com isso com uma argumentação frágil de que seria uma excentricidade brasileira. Somente um governo sem compromisso com a classe trabalhadora poderia ter uma ideia estapafúrdia como o fim do Ministério do Trabalho. A opinião é do sindicalista Rafael Marques, presidente do TID Brasil. Isso é uma aberração. As políticas do Ministério do Trabalho são integradas
Não tem política de geração de emprego desvinculada do combate ao trabalho escravo. Não existe política de registro sindical desvinculado da luta pela formalização do mercado de trabalho. O papel dos sindicatos, o papel da fiscalização do Ministério do Trabalho. Portanto, é uma aberração que eles estão fazendo com as políticas de trabalho, de emprego no Brasil. Somente um governo que não valoriza o trabalho acha que é possível jogar para outros ministérios atribuições que têm que estar integradas num único órgão, onde todo mundo se conversa e todo mundo tem atribuições de valorização do mercado de trabalho, de valorização dos direitos trabalhistas, de valorização da produtividade do trabalho no Brasil. Isso não acontecerá, não será uma coisa boa o fim do Ministério do Trabalho. Somente um governo eleito, sem compromisso com os trabalhadores, é capaz de desmontar, de destruir uma construção de 70 anos. São 70 anos de contribuição que o Ministério deu aos trabalhadores do Brasil, ajudando o movimento sindical a combater os maus feitos, infelizmente, de uma boa parte do empresariado brasileiro que não respeita os trabalhadores. Portanto, isso é errado o que o governo Bolsonaro sinaliza ao desvalorizar o Ministério do Trabalho e as relações de trabalho no Brasil. Em Brasília, os petroleiros seguem mobilizados em defesa da Petrobras. No Senado Federal, acompanha a votação do projeto de lei que permite à estatal vender até 70% de áreas do pré-sal da Bacia de Santos, a chamada seção onerosa. Na Câmara dos Deputados, a categoria participou de audiência pública sobre o refino do petróleo como uma questão estratégica para o país. A reportagem é de Welson Kalinowski. A audiência na Câmara reuniu representantes da Frente Parlamentar em Defesa do Petróleo, que além de políticos e especialistas, conta também com entidades de trabalhadores, como a Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Eles citaram que em abril deste ano, a Petrobras tentou vender 60% da participação acionária de 4 refinarias nas regiões Nordeste e Sul do país, processo que acabou impedido por uma liminar no Supremo Tribunal Federal, acatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu as negociações. A ideia surgiu com o seu Pedro Parente, né? Lá atrás, no ano passado, eles iam criar subsidiárias, uma na região sul, outra na região nordeste, e iam vender essa subsidiária. Então iam fazer o seguinte, transformar o que hoje é um monopólio estatal num monopólio privado, né? E justificando que precisava vender isso para pagar a dívida, o que é uma bobagem, porque a empresa, que ficou demonstrado aqui na audiência pública, que ela tem um faturamento muito alto, então essa dívida ela pode ir rolando tranquilamente. Esse desmonte faz parte da tática do desinvestimento do Brasil, para abrir capital para outros investidores, que é uma lorota, porque os outros investidores vão pegar dinheiro público ou são estatais de outros países, que vêm aqui tirar o nosso potencial do refino, para depois nós nos humilharmos e comprarmos em dólar o refinado pelas petrolíferas do mundo. A deputada federal Zenaide Maia lembrou que o parque de refino